Olá, meus amores! Hoje vamos falar sobre mais um samba da autoria do nosso poeta da Vila, Noel Rosa. Trata-se de uma canção do ano de 1932 que, assim como o primeiro samba de Noel Rosa estudado por nós aqui no nosso programa, que foi o samba Com Que Roupa, de 1930, seu maior sucesso até hoje, assim como Com Que Roupa, o nosso samba deste programa desta semana também possui uma temática de caráter crítico em relação ao Brasil dos anos 30. A diferença é que, enquanto Com Que Roupa fazia essa crítica por meio da economia, a nossa música de hoje fará esta crítica por meio dos costumes. Ficaram curiosos? Então venham comigo para ouvir a história e uma análise do nosso samba de hoje, intitulado Quem Dá Mais? Indecente! Só pensa naquilo. Para dizer mesmo a verdade, o próprio Noel Rosa dizia que esta música também poderia ser chamada pelo segundo nome de Leilão do Brasil. Inclusive, em abril daquele mesmo ano, nosso samba de hoje chegou a participar de um quadro também denominado Leilão do Brasil, dentro de uma revista teatral chamada Café com Música, que estava em cartaz no Teatro Recreio do Rio de Janeiro. Neste quadro Leilão do Brasil, a personagem leiloeira oferecia ao público artigos considerados tipicamente brasileiros, assim como também acontece na canção de Noel Rosa, que nos diz mais ou menos assim: quem dá mais por uma mulata que é diplomada em matéria de samba e de batucada, com as qualidades de moça formosa, fiteira vaidosa e muito mentirosa? Primeiramente, eu acho que eu não preciso nem dizer que vender uma mulata num leilão é de extremo e absurdo racismo, herança do passado escravocrata brasileiro, quando naquela época se comercializavam pessoas pretas e seus descendentes como mercadorias mesmo, trocadas por dinheiro. A escravidão, em 1932, havia sido abolida há pouco mais de 50 anos e, portanto, não é incomum encontrarmos ideias racistas como estas, não só nos sambas de Noel Rosa, mas também de muitos outros compositores. E a situação fica ainda pior quando são detalhadas as qualidades da mulata. Primeiramente, diplomada em samba e batucada, ou seja, ela só serve para momentos de farra. Prosseguimos. Moça formosa, fiteira e vaidosa. Fiteira quer dizer dengosa, manhosa, não sabe? Ou seja, características que sexualizam a mulata. E por fim, mentirosa. Quem arremata este lote é o time de futebol. Acreditam nisso? O Vasco da Gama. Pois é, no verso seguinte Noel Rosa completa: o Vasco mata o lote na batata e, em vez de barata, oferece ao mocinho uma mulata. Quem dá mais? O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que o Vasco da Gama, o time de futebol, comprou a mulata oferecida em leilão para oferecê-la a um dos seus jogadores mais populares, chamado
Russinho. Pois é, o Russinho foi atacante do Brasil na primeira Copa do Mundo, na Copa de 1930, e naquele mesmo ano de 1930, ele venceu um concurso de popularidade no país. Esse concurso o premiava com um carro esportivo da marca Chrysler, que era popularmente chamado pelos brasileiros pelo carinhoso apelido de Barata ou Baratinha. Este carro aqui. De modo que o time de futebol, o Vasco da Gama, comprou a mulata em leilão para oferecer ao Russinho, seu maior jogador, em vez de um carro, uma mulher afrodescendente para ele usar. Um absurdo. Isso é uma vergonha. Vamos agora para a nossa segunda estrofe. Depois da mulata, o segundo produto oferecido aos presentes no leilão é um violão. Quem dá mais por um violão que toca em falsete e só não tem braço, fundo e cavalete? Pertenceu a Dom Pedro, morou no palácio, foi posto no prego por José Bonifácio. Eu adoro essa estrofe. É minha estrofe preferida desta música com toda certeza. E eu não faço questão de esconder isso de ninguém. Vejam bem, como é possível existir um violão que não tem nem braço, nem fundo, nem cavalete? Não existe. Esse violão tão fabuloso que toca em falsete simplesmente não existe. É um violão metafórico que diz mais respeito à imagem que os estrangeiros têm do Brasil. Afinal de contas, mesmo sendo um violão imperial, é só um violão. Não é um instrumento nobre. Não é um violino, um violoncelo, uma harpa. É um violão. E pior do que isso, o Brasil estava tão endividado que o patriarca da independência, José Bonifácio, foi obrigado a penhorar o violão de Dom Pedro para pagar as dívidas. Não, olha que inteligência do Noel Rosa nesta estrofe. Eu tiro meu chapéu. E quem arremata o lote, neste caso, não é um time de futebol, mas é uma figura que retrata mais um preconceito étnico, racial e até mesmo religioso por parte de Noel Rosa. Quem arremata o lote é um judeu, quem garante sou eu, para vendê-lo pelo dobro no museu, quem dá mais? Neste caso, ele reforça o estereótipo de que os judeus só se preocupam com dinheiro, porque ele compra o violão mais barato no leilão e vende mais caro para o Museu da História Nacional. A terceira e última estrofe vem de um artigo que até hoje é uma das maiores marcas da identidade brasileira fora do país. O próprio samba. Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quem dá mais por um samba feito nas regras da arte, sem introdução e sem segunda parte, só tem estribilho, nasceu no Salgueiro, exprime 2/3 do Rio de Janeiro. Nesta estrofe, Noel Rosa fecha a trinca de produtos que, segundo ele, são os mais representativos da identidade nacional no leilão do Brasil. A mulata, o violão e o samba. Ainda por cima um samba pobre, não é? Que só tem estribilho, ou seja, só tem o refrão. E ainda assim, exprime 2/3, mais da metade, de toda a cidade do Rio de Janeiro. Vale lembrar que o Rio de Janeiro, naquela época, era a capital do país, era Distrito Federal. Eis a imagem que os gringos tinham do Brasil.
mulheres sexualizadas, pobreza e samba, não é? Batucada. Na época, o presidente Getúlio Vargas se dizia o modernizador do Brasil. E é inegável, pelos livros de história, que Getúlio Vargas promoveu sim uma certa modernização na economia brasileira, industrializando o país. Mas o Noel Rosa batia de frente com isso e dizia: como é que o Brasil, que quer se apresentar como um país moderno, ainda é visto pelos países de fora desta forma? Nós só vamos poder dizer que somos um país moderno quando mudarmos este costume. Eis a crítica que Noel Rosa faz à política brasileira da época. Este samba foi gravado em julho de 1932 pelo próprio Noel Rosa e eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo para vocês esta gravação original. Originais do samba! O que mais chama a atenção nesta gravação original é a melancolia com que o leiloeiro vende os 3 itens que resumem o Brasil. Esta melancolia pode ser encontrada no último verso da canção. Quanto é que vai ganhar o leiloeiro, que é também brasileiro, e em 3 lotes vendeu o Brasil inteiro, quem dá mais? O leiloeiro, apesar de estar ganhando dinheiro com a venda dos seus produtos, também vai sair perdendo no final, porque é brasileiro. E o Brasil sai perdendo, uma vez que, de tão precária que está a sua situação, é forçado a vender os seus mais preciosos bens a troco de pouquíssimos mil-réis. Afinal de contas, esses bens tão preciosos, essas riquezas, também estão em um estado precário. A mulata, por exemplo, não apenas pelo racismo e pelo machismo da época, tem somente a oferecer a sua beleza, o seu físico, o seu corpo, mas também porque a educação no Brasil, a escolaridade, não era para os mais pobres, e muito menos para a população mais pobre e preta, uma vez que a mulata não tinha nenhum tipo de acesso ao conhecimento. A única alternativa que restava para ela era leiloar os seus atributos físicos e não intelectuais, pois ela não tinha. O violão também, sem braço, sem fundo, sem cavalete, além de ser a imagem pela qual os estrangeiros enxergam o Brasil, também representa a desestruturação da cultura, na qual também se encaixa o samba que só tem estribilho, e que, além de tudo, apesar disso, representa mais da metade da capital nacional, o que faz com que toda a federação esteja em um processo de desmantelamento. Esta é a análise que a fonte que eu consultei na minha pesquisa e que eu vou deixar ao final do vídeo transmite. E se vocês concordam, comentem aí. Se vocês discordam também. Eu espero que tenham gostado do programa de hoje. Ficamos aqui. Semana que vem tem mais Noel Rosa. Tem Noel Rosa em parceria com Ismael Silva. E um abraço a todos. Até semana que vem. Um beijo na alma. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e lembranças do Emílio.